Ontem tivemos a audiência do Jair Bolsonaro, interrogatório frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, e eu venho aqui para falar para vocês que foi completamente um desastre. Foi desastroso para o Bolsonaro, muitos falando que o Bolsonaro se humilhou, que foi um covarde, que foi acovardado, etc. Né? Ficou pianinho, ficou um gatinho em frente ao Alexandre de Moraes. Né? Tivemos a extrema-direita também falando isso, que Bolsonaro foi frouxo, né? Eles queriam ver o Bolsonaro tigrão, né? Que passou aí quase uma década aí conspirando contra a democracia, atacando a democracia, xingando Alexandre de Moraes, o STF, era o brabo, era o valentão, e ontem ele ficou com o rabinho entre as pernas, ficou pianinho, etc. Né? Então é o seguinte, foi desastroso por quê? Porque Bolsonaro muitas vezes confessou, certo? Pessoal, isso não, ontem o que aconteceu não foi um julgamento. O julgamento ainda vai acontecer, provavelmente ele será condenado. Em agosto vai ser o julgamento, lá em outubro ele já deve estar preso, é o que os especialistas calculam. Então, ontem foi um interrogatório, é a chance da defesa convencer, né, que a acusação é infundada, que as acusações foram infundadas. E o Jair Bolsonaro se perdeu. Começou ali organizadamente no início, depois ele acabou se perdendo, desvirtuando do assunto, falando de Itaipu, fazendo propaganda do governo dele, etc., fugindo do interesse, do principal assunto, do que interessa, né? Pediu desculpas para o Moraes várias vezes, fez piadinha, né? Chamou o Moraes para ser vice dele, né? Tentando dar uma de bom moço. Cara, ele falou, ele não negou que teve a reunião, ele não negou que recebeu a minuta do golpe, que ele estava ciente, né? Ele não negou quando ele estava tramando pelo estado de sítio, né? O Alexandre de Moraes, ele perguntou, né, se o Bolsonaro tinha cogitado o estado de sítio após a derrota de 2022, porque não tinha mais vias legais, né? Então ele partiu para a via ilegal, né? Tentando aí o artigo 142 ou o estado de sítio, etc. Né? E ele confirmou isso. Agora, como isso é um interrogatório, o Bolsonaro podia plantar bananeira, podia xingar, Xingar acho que não, né? Acho que seria uma falta de respeito ou desacato, não sei, talvez ele ia ser preso, né? Mas ele fez piadinha, né? Ficou pianinho, tentou se fazer de bom moço ao mesmo tempo, né? De bonzinho. Era o Tigrão, xingava o Alexandre de Moraes, conspirava contra a democracia, tentou dar um golpe e agora, em certos momentos, ele falava que não, que isso não, não condiz com a verdade. Né? Só que a defesa do Bolsonaro não apresentou uma verdade. Né? Então, assim, ele se enrolou mais ainda. Ali era a oportunidade do Bolsonaro, né, refutar, ou pelo menos apresentar uma defesa mais sólida e focada. Né? E não aconteceu isso, certo? Nesse momento que Bolsonaro confirma que cogitou o estado de sítio após a derrota em 22, ele não estava ciente do que ele estava fazendo ali. Estou falando no interrogatório. Ele não ficou ciente de que ele confessou. Agora, tudo que ele falasse ali não iria fazer muita diferença, porque o STF, a PGR, a Justiça, a Polícia Federal, todos
estão com provas, já tem provas, né, robustas, tanto que ele foi indiciado, tanto que ele virou réu e tal. Então, assim, se você for pegar o Lula sendo interrogado, ele fica indignado. Por quê? Porque ele sabia que que ele era inocente, que o Lula era inocente. Quando você vai para um julgamento tentar puxar o saco do ministro, né, ficar pianinho, né, ficar com o rabinho entre as pernas, etc., fazer piadinha, puxando o saco ali do Moraes, isso aí já é praticamente sem solução. O cara não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir. Então, assim, ele não mostrou em nenhum momento que ele estava indignado. Então ele sabia que ele tinha culpa daquilo. Fora do que ele estava confessando ali, sem ele saber, sem ele ser notado que ele estava confessando. Quando você está sofrendo uma injustiça, você fica indignado, você tenta provar o tempo todo que você é inocente. E isso não aconteceu com Bolsonaro. Né? General Heleno lá, porra, botando a mão na cabeça, né? Brigando com o advogado, etc. Então, assim, cara, foi desastroso. E a extrema-direita, influências da extrema-direita, estão dizendo, iludindo o público da extrema-direita de que Bolsonaro foi bem. Estão acreditando no Bolsonaro ainda. Aí ele falou de Itaipu, falou de não sei o que, do governo dele e tal. Se perdeu completamente. E os bolsonaristas e a extrema-direita vêm falar que o cara foi bem. Porra, ele... É impressionante, cara. Eu não sei que mundo essa galera vive, sabe? É vergonhoso no momento desse, né? Na altura que o Bolsonaro está hoje em dia, sendo réu, né? No qual ele não conseguiu se defender. A extrema-direita está falando que isso é uma coisa boa, que ele mandou bem. Em qual momento ele mandou bem? Em qual momento ele contrapôs ou contradisse o que a justiça estava apresentando ali, né? Então, o julgamento... E aí a esquerda também ficou puta com o Alexandre de Moraes, porque ele ficou meio que de brincadeira, né, dando risadinha com o Jair Bolsonaro, né, um cara que matou aí 500 mil pessoas na pandemia, né, e que acharam errado o Alexandre de Moraes estar querendo dar uma de lacradinha e tal. Mas o Alexandre de Moraes, ele não estava ali para refutar o Bolsonaro. Aquilo ali era só um interrogatório, né, para ouvir a defesa. Os ministros estavam ali não para confrontar, não para refutar a defesa, para ouvir a defesa, né? Então, o quebra-cabeça ontem do Bolsonaro, confessando algumas coisas, junta o quebra-cabeça junto com as provas. Então, o Bolsonaro ficou mais lascado ainda. É isso que a extrema-direita não entende, certo? E quando aconteceu o julgamento lá para agosto, provavelmente, né, a coisa vai ser mais séria. Aí sim vai haver pressão, confrontamento, né, perguntas, provavelmente não vai ter mais essas risadinhas, tanto do Bolsonaro quanto do Alexandre de Moraes, as brincadeirinhas, etc. Né? Vai ser uma coisa mais séria. E o julgamento, pós-julgamento, tudo agora é trânsito em julgado. Pós-julgamento, ele poderá, sim, ser condenado. E lá para outubro, como os especialistas falam, ele poderá estar preso. Estar preso. A defesa do Bolsonaro já estão falando em prisão domiciliar. Mas peraí, o cara nem foi julgado ainda. Vocês conseguem perceber que o Bolsonaro é um réu confesso? É um cara que não tem
não se defendeu, não tinha argumentos sólidos para confrontar as acusações, né? Para contrapor, contra-atacar as provas, podemos dizer assim, né? Não vou falar aqui em termos jurídicos, não, né? Vou falar aqui para vocês entenderem, né? Contra-atacar as acusações, as provas, mas não, né? Então, foi completamente um desastre. Ele falou do estado de sítio, não negou a minuta do golpe, não negou que houve aquela reunião, né, dos embaixadores. O problema não é se reunir com os embaixadores, isso não é crime. O problema é o que foi discutido ali, certo? Não negou em relação aos militares de alta patente, né? Desastroso também a Rede Globo. A esquerda tem que se fuder mesmo, né? Pagando pau para a Rede Globo. Rede Globo passou pano pro Bolsonaro, né? Botou lá, tipo, como se fosse um jornal nacional simples, misturado com um mundial de clubes, né? Como se isso não fosse uma coisa tão importante. Não teve um jornal nacional especial, né? Porque era o Bolsonaro, né? A Rede Globo sempre aliviou, podemos dizer assim, o Bolsonaro, sempre defendeu o Bolsonaro. Se vocês querem entender o que eu estou falando aqui, vão no vídeo do Portal do José, que ele fez hoje, vocês vão ver o Portal do José revoltado com a Rede Globo. Mas é a mesma esquerda cirandeira que trata a Rede Globo, que ama a Rede Globo, né? A maioria da esquerda adora a Rede Globo. É um inseto amando um inseticida. E eu venho falando aqui há tempos e tempos, quantos vídeos eu já fiz explicando por que a Rede Globo é algoz da esquerda. Por que a Rede Globo é PIG, imprensa, partido da imprensa golpista. Ou PIS, né? Partido da imprensa cionazi, né? Porta-vozes do genocídio, né? Das mentiras, da propaganda enganosa, etc. Então, cara, ridículo o Jornal Nacional da Rede Globo, ridícula a linha editorial, passando pano pro Bolsonaro, né? Essa esquerda pequeno burguesa, quinta coluna, que defende, ama a Rede Globo, tem que mais é que se fuder. Desculpa o palavreado aqui. Tem que se ferrar. É isso. Durante o interrogatório, Bolsonaro pedindo desculpas o tempo todo, né? Então, assim, é o que eu falo. Se ele fosse inocente, a conduta do Bolsonaro seria oposta. Oposta. E Bolsonaro se mostrou um belo de um covarde. Porque todo golpista, fascistoide, genocida, né, é um covarde. E ele é um covarde. Era o machão, era o tigrão no governo Bolsonaro, quando ele era presidente. Botava a madeira na mesa, fazia o pau cantar, né, xingava, ameaçava todo mundo, conspirava contra a democracia, fazia discurso de ódio em discursos golpistas, né? Atacava os ministros do STF numa boa. Quem não lembra do palanque lá do 7 de setembro, né? E agora você vê um cara completamente diferente, derrotado. Essa é a palavra. Bolsonaro está derrotado. Game over. Game over. Ele poderia falar o que ele quisesse ali. Ele também não era obrigado a falar. Ele podia negar, podia ficar em silêncio, né? Que não ia dar em nada. O STF, eles não vão deixar de julgar ou condenar o Bolsonaro por causa da entrevista de ontem, né? Do interrogatório de ontem. Teve um momento também que o Bolsonaro falou que não
estimulou nada de anormal. O quê? Pô, foi praticamente o governo inteiro estimulando, né? Praticamente o governo inteiro, todas aquelas motocicletas, jet ski, 7 de setembro e várias, né, palanques. O Bolsonaro vivia fazendo palanque, não governava, né, não sabia governar o país. O que ele tinha para fazer é uma passeata, manifestação, né, bolsonarista, pessoal acampando em quartel-general. Aí ele falou que não, chamou o eleitorado dele de maluco, o pessoal que pedia intervenção militar, AI-5. Cara, o Bolsonaro chamou vocês de retardados, idiotas, inúteis, débil mentais, que ficaram lá no QG pedindo intervenção militar. Você vê como é que o Bolsonaro é, né, cara? Eu não vi o vídeo do Nando Moura, mas o Nando Moura, ele tem um ressentimento com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não foi aquilo que o Nando Moura esperava que ele fosse, né? O cara brabão, o cara que ia fazer a lava-toga, né? O cara que ia destituir os ministros do STF, né? O cara queria dar o golpe, né? O cara queria, né? Eu não vi o vídeo, mas provavelmente ele deve ter chamado o Bolsonaro de frouxo, né? Porque quem quer ração do Bolsonaro, né, vai chamar ele de frouxo, porque ele apenas tentou e não logrou êxito, né? Ficou, ó, só no gogó. E para os mais extremistas radicalizados da extrema-direita, como o Nando Moura e seus asséculos da extrema-direita do Bolsonaro, ficam raivosos, ficam com ressentimento do Bolsonaro. E cá entre nós, não colou o Bolsonaro ter falado, tentar se desvincular dessa pecha de pediram intervenção militar, pediram AI-5. Não, pô, o cara é bonzinho pra caramba, ele só queria tentar dar o golpe. Ele só estudou a minuta do golpe, né, para implantar o quê? Uma ditadura militar. E aí o Bolsonaro vai lá e fala que não, eu não tenho nada a ver com isso aí é tudo bando de maluco, né, que reza para pneu, que fica em quartel-general, que ora para alienígena, etc. Tudo aquilo que a gente viu dos patriotários. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo aí desse interrogatório do Jair Bolsonaro. Tá mais lascado do que nunca, né? E agora é ver o trânsito em julgado, esperar tudo, e lá para outubro, provavelmente ele já deve ter sido condenado e preso. Obrigado por assistir, valeu. Quem puder ajudar a manter esse canal, eu vou deixar o Pix na descrição. Se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Tamo junto na luta, valeu, falou, e sem anistia para golpistas.